Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueça do patrocinador Origem Eventos, não esqueça de curtir, gente, porque graças a vocês é que o canal fica sendo visto. O YouTube indica muito poucas vezes. Quando eu fiz aquela manifestação, aquele meu desabafo em relação à minha filhota de 23 anos que estava internada, que eu quase tomei um golpe de R$8.400, vocês veem, o YouTube nem indicou. Então, mesmo depois da vitória de ontem, se nós tivéssemos ontem perdido, empatado, estaremos eliminados, eu estaria aqui falando um monte de bobagem, o YouTube ia indicar. Mas não é o caso. Então sempre peço para vocês notificarem, para vocês curtirem, para vocês falarem com os amigos de vocês. Hoje o Vasco anunciou agora à noite a rescisão do contrato do Zé Gabriel, restando ainda jogadores que estão afastados, como o De Luca, o Capasso, acho que tem mais um. Foi explicado bem abertamente pelo Fábio Carille que o Capasso não faz parte dos planos. Ele foi relacionado porque para ele ser negociado, e tinham 4 times interessados, ele teria que ser pelo menos relacionado para um jogo. Eu vou repetir aqui pela 10ª vez. Eu acho o Capasso o melhor zagueiro que tem entre os lados do Vasco. Pode ser o Luiz Gustavo, pode ser o Lincoln, os dois da base, podem ser o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, o João Vitor e o Maurício Lemos. Olha quantos jogadores eu falei, 6, e dizem que o Capasso não presta, que ele é ruim. E o João Vitor sempre atabalhoado, o João Vitor achando que é atacante, corre, deixa a bola lá no ataque, no final do jogo, toma um contra-ataque, quase toma gol. Mas, gosto, todo mundo tem o seu, né? Então, o Capasso foi dito abertamente pós-jogo que ele não faz parte dos planos. Acho que eu não tinha nem comentado isso ontem. Agora, para minha surpresa, né? Quer dizer, o Vasco agiu corretamente, já está definido que os jogos de Vasco e Flamengo, os 2 jogos de semifinal, serão sábado de Carnaval e o sábado das Campeãs, e o oitavo semifinal entre Volta Redonda e Fluminense será, as finais serão nos 2 domingos, né, as semifinais. Olha que irônico, né? A Volta Redonda dizem, né, que vai jogar em casa contra o Fluminense, e depois do segundo jogo eles têm a vantagem, o primeiro no Maracanã, o segundo eu sei que vai jogar em Volta Redonda, segundo informaram já, né? Mas toda hora muda tudo. O Vasco fez uma solicitação para jogar em São Januário. O Vasco foi o primeiro clube no Brasil a botar facial. O Vasco há anos cumpre ataque, em termos de ajustamento de conduta. O Vasco há anos teve a sua torcida punida, a Força Jovem, mais de 10 anos. O Vasco sempre, quando tem um cuspe dentro do campo, ele é multado, ele é punido, ele é fechado por 8 meses. Fazem o escambau com o Vasco. O Vasco solicitou de jogar o primeiro jogo contra o Flamengo. Eu não estou discutindo aqui quem é melhor tecnicamente. Todo mundo sabe que tecnicamente o Flamengo é infinitamente melhor, não só do que o Vasco, mas os outros clubes aqui do Rio. Podemos jogar, podemos nivelar pela força de vontade, pela vontade como mostraram ontem. Raça, vontade. Agora, se nós não pudermos usar o nosso estádio, qual será o argumento de no futuro, se for ampliado, reformado, qual o argumento que se dará? Porque disseram que foi o BEP. Se o BEP disse que não tem condição, a culpa não é do Vasco, porque o Vasco cumpre todas as suas obrigações. A culpa é do Estado, é a ingovernabilidade do Estado falido, quebrado, um Estado que você só vê a violência tomar conta, quem manda é o tráfico, é a milícia, e o Estado fica de mãos atadas. E aí, para se evitar um problema, para se prever um problema, ou para achar que vai adivinhar que vai ter um problema, disse que não pode. Poxa, se botar 90% do Vasco e 10% do Flamengo, 20 mil pessoas, que é até um número menor do que cabe lá dentro, né, não vai haver problema nenhum. Pode ser problema pontual. Problema pontual acontece em qualquer lugar. É no bar, no cinema, em qualquer lugar acontece problema pontual. Mas aí sobra o quê? Sobra jogar os 2 jogos no Maracanã, que, como eles dizem, é a casa deles. Realmente, né, numa caretada, a casa é deles. E eles já têm a vantagem de ter um time melhor e vai ter a vantagem de jogar no estádio que estão acostumados. Aliás, com um gramado horroroso, ruim, uma porcaria. Então, assim, a vantagem, eles têm a vantagem do resultado, de placares iguais e por ter um time melhor.
Agora, dar mais essa vantagem para eles já é uma injustiça, porque cada um deveria, desculpa, cada um deveria jogar no seu próprio estádio. E para fechar com chave de ouro, né? Aí eu abro, parece até coisa de filme, aquela coisa, só acontece filme, né? Eu ligo no canal aí do Vasco, famosíssimo, que eu também não vou ficar dando mais cartaz. Quando eu acabo de ligar, aparece os vascaínos dizendo assim, do canal: o jogo tem que ser no Maracanã mesmo, por causa de segurança. Porra, caralho, o cara tá falando contra o próprio clube, contra a própria instituição, dizendo que tem que ter segurança para os torcedores. Isso é um verdadeiro animal. Isso é um verdadeiro animal falar um negócio desse. Eu fui no mercado, comprar as coisinhas aqui para casa, aqui embaixo, voltei. Gente, parece que é implicância. Quando eu chego em casa, eu escuto o outro animal, dono do canal, dizer: os jogos têm que ser no Maracanã, não pode ser em São Januário. Porra, vão a merda. É que eu falo que o vovô dizia, o meu avô nasceu no ano do Vasco, 1898. O meu avô falava isso no início da década de 60 para o meu pai quando era garotão, tinha 19 anos, 18 anos, 20 anos. Que o Vasco não precisa de inimigo. Os inimigos dos vascaínos são os próprios vascaínos. A gente, quando escuta uma imbecilidade dessa, é pior do que você enfrentar um adversário. Nos últimos anos, nós perdemos de goleada, assim, no Flamengo, em 31 jogos, ganhamos 3. Contra o Fluminense, contra o Botafogo, ainda equilibramos. Depois eu faço até um levantamento, passo para vocês. Ontem ganhamos do todo poderoso Botafogo. E é o time do Botafogo, tá? Se eles venderam lá o Almada, né? E o Bruno Henrique, é problema deles. Agora, o que me irrita é que nenhum vascaíno é imbecil ao ponto de saber que o time, de não concordar que o time deles é melhor. Agora, a gente tem que usar a nosso favor o que? O nosso estádio. E os imbecis vêm dizer coisas contra. Parece que o Nuno Moreira, né, e o Benjamin Garré vão ser inscritos e vão já pro pau, hein? Já vão pra semifinal. Só a favor de botar mesmo, né? Não dizem que vai perder, então bota os caras. E o Lodge Augusto também parece que está contratado, está vendo documentação. O angolano parece que foi para Portugal antes. Não sei se dá tempo, eu também colocaria. Vamos por foda-se, entendeu? Agora, mais uma vez, essa gravação minha, esse vídeo, é para protestar contra o próprio youtuber vascaíno que está vociferando que o jogo tem que ser em São Januário. Cara, isso é para ficar indignado. O cara tá jogando contra o seu próprio clube, sua própria instituição, dizendo que o estádio é uma merda, que o local é uma merda que não comporta. Isso pra mim não é ser vascaíno. Isso é para garantir like. É o que eu tinha para dizer hoje. Uma boa noite. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, que todos os santos, todos os anjos abençoem-nos e vossas famílias.